A paz do Senhor, meus irmãos. Quero ler dois versículos que se encontram no livro de João, no capítulo 15. O versículo 7 e o versículo 14. João 5, versículo 7 e o versículo 14, que diz, o 7 é muito conhecido. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. O 14. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha agora, irmão, como identificar um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus não disse aqui que o verdadeiro discípulo seria aquele orador extraordinário que consegue convencer uma multidão. Aquele cara que fala incansavelmente 1, 2 horas, aquele palestrante que palestra o dia todo. Não. Jesus disse que os seus discípulos são aqueles que fazem o que ele ordena, o que ele manda. Então só se conhece o discípulo de Jesus, não é pelo que ele fala, é pelo que ele faz ou deixa de fazer. Por que deixar de fazer? Lembra de Paulo, quando quiser evangelizar em certa cidade da Ásia, que o Espírito Santo de Deus o proibiu, Paulo, pregar o evangelho? Isso aconteceu por 2 vezes. Está narrado no livro da Atos dos Apóstolos. Isto é obedecer a Deus. O verdadeiro discípulo dá ouvido à voz do seu Criador. Por que não falar de Filipe, que pregando o evangelho, as multidões aceitando o evangelho na cidade de Samaria? E o Espírito de Deus disse para Filipe, vai para o deserto, para a estrada que vem de Jerusalém. E Filipe obedeceu. Deixou tudo e seguiu em direção àquilo que o Espírito de Deus os ordenara. E ele foi para o deserto, para o local onde o Senhor tinha ordenado. E lá ele ficou. E ele viu passando uma carruagem. Mas ele era obediente ao Espírito do Senhor. Ele era obediente a Jesus. Ele ouviu uma segunda ordem para depois ele tomar uma iniciativa. E agora, depois que ele vê a carruagem passando, o Espírito de Deus novamente fala com ele e diz, achega-te àquele carro, e a Bíblia diz que agora ele corre. Então, irmão, não há nada para Deus mais importante do que obedecer a sua palavra. Obedecer a Deus, ser instrumento de Deus segundo a palavra de Deus. Porque terá momento de Deus mandar a pessoa emudecer, mesmo ele querendo falar. Mas é necessário que ele dê ouvido ao Espírito Santo do Senhor naquele momento, para o melhor aproveitamento da sua vida e da sua alma. E a desobediência, lembra de Saul? Que quando se apressou, usurpou a função de um sacerdote, mesmo que por medo. Ele era o rei, mas um rei não podia oferecer sacrifício, só um sacerdote. E ali, o profeta Samuel, que era profeta e sacerdote, quando chegou Saul, tinha acabado de oferecer o holocausto. E Saul tenta se desculpar disso, o sol já declinava. Os soldados se dispersavam aí com medo, né? Eu ofereci o holocausto. E Samuel, indignado com Saul, disse, porventura
Deus se agrada de sacrifício, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Tá aí? Porque Oséias, no seu capítulo 6, o versículo 6, que ele diz que o conhecimento de Deus é mais do que os holocausticos. Por que Oséias diz que o conhecimento de Deus é mais do que os holocausticos? Porque você saberá, na hora certa, o que fazer. Porque o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele vai colocar a palavra certa, a ação, alguma coisa, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se a minha palavra, olha como é profundo, se vós estiveres em mim, é um sim, irmão. Pode ou não. E as minhas palavras em vós, aí sim, você agora tem acesso diretamente a Deus. Lembro certa feita, se eu não me engano, foi o pastor Raimundo Cavaco, lá na Paraíba, que me contou, que criança orando, né? Aí chegou para ele e perguntou assim, pastor, o céu é longe? E ele disse assim, mas rapaz, as crianças nos botam em cada enrascada. Aí ele pensou, disse, é e não é. Porque quando eu fecho meus olhos e eu levanto as minhas mãos, eu consigo tocar nos céus. Então, obedecer à palavra de Deus é como disse o profeta Joel, é maior do que o sacrificar. Então, eu vi um deslize, eu não estou aqui para tirar pedra em ninguém, quem sou eu para tirar pedra nos outros. Mas um cantor famoso cometeu um deslize, né? E que poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer pessoa, todos nós estamos passivos a erro, mas eu não quero falar do erro que ele dá agora, mas eu quero falar de uma coisa que ele disse antes. Na época da pandemia, um dos seus fãs, eu não sei por que crente tem fã, e disse assim, fulano, manda alguns respiradores para Manaus. Olha, irmão, ninguém é obrigado a fazer nada. Não, irmão. A obra de Deus ela é feita de livre e espontânea vontade. Se você não faz alguma coisa por boa fé, por livre e espontânea vontade, é melhor do que você não faça. Eu não estou falando, o que eu estou falando aqui não é porque ele não quis dar os respiradores. Isso é uma questão dele. Mas foi a forma grosseira e desrespeitosa como ele se dirigiu aos nossos amazonenses. Ele diz com toda arrogância, eu não tenho nenhum respirador para mandar. Irmãos, ele poderia ter. Por que tem que tomar muito cuidado? Pois nós não consertamos palavras, consertamos textos. Às vezes eu escrevo um texto e depois pensei, poxa, escrevi errado, vou lá e corrijo o texto, porque é texto. Palavras não. Não tem como consertar uma palavra. Ele poderia ter dito, olha, se tivesse sem condição ou alguma coisa, ele justificava. Neste momento eu não estou podendo mandar. Mas quem sabe Deus nos proveu meios de mandar. Mas a forma com que ele fez aquilo ali demonstrava uma falta de sentimento cristão, uma falta de conhecimento, né, de solidariedade, uma falta de respeito muito grande para com nossos irmãos de Manaus. Então vamos tomar muito cuidado, porque nós não seremos julgados pelo que tentamos enganar as pessoas, cantar bem, fazer isso, não. Jesus, eu já falei no vídeo ontem, Jesus olha o seu objetivo. Qual é mesmo o seu objetivo? Você está fazendo para agradar a quem mesmo? Ao Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ou está fazendo para ganhar dinheiro, ou está fazendo para ser visto, para ser pop. Não, irmão. Jesus nos chamou para ser homens e mulheres de Deus. Jesus nos chamou para ser mensageiro de Deus.
Basta você dar uma olhada no mesmo capítulo 15 e o versículo 16. Diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus nos escolheu. Estamos aqui, temos o privilégio de sermos sido escolhidos por Jesus. Então, irmão, vamos pensar nisso. Vamos tentar caminhar. Irmão, o único alimento do cristão, da alma do crente, alimento espiritual, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir um pensador, não. Ouvir a palavra de Deus. Pense nisso. Ocupe as redes sociais, pregue a palavra de Deus. Não tenha vergonha de falar que é cristão. Não tenha vergonha de falar que é cristão. Eu lembro que na última vez que eu fui candidato a vereador, você tem que registrar no TRE além do seu nome, como você é conhecido, e na minha chapinha tinha Juraci Crente. E um pastor amigo meu disse: você tem muita coragem de botar isso na chapinha. Não, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas me conhecem. Eu não tenho de que me envergonhar. Então pense nisso. Jesus está voltando. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Pregue, diga para as pessoas que ainda existe esperança. Diga para as pessoas que, por mais que o mundo tenha dito que elas são zero à esquerda, que aquilo ou aquela não tem mais jeito, existe jeito sim. Jesus conserta tudo. Tenha uma boa tarde.